escutando bem? Todos? Então, me pediu para participar. E eu tive que me programar, né? Que a gente sempre tem trabalhos de culto aqui, Xereder, na região, também os trabalhos evangelísticos. Mas a gente pôde se programar para dedicar essa noite, né? A esse trabalho, né? Que é tão importante. E principalmente com a classe de pessoas que está mais ligada aí, né? Que é os jovens, né? Hoje em dia é meio difícil atrair a atenção dos jovens. E nós não temos entretenimento, o nosso entretenimento é o Senhor Jesus Cristo, é a palavra. E é dessa forma que nós trabalhamos aqui em Xereder e na região aqui, né? A gente tem culto todo sábado com os jovens, sábado à tarde, né? Só não temos o dia de ceia, mas todos os outros sábados, antes do culto, a gente tem culto com os jovens e a gente estuda a palavra, né? Culto com participação e tudo mais, e os jovens estão aí conectados aqui de Xereder, sabem disso. Então, a pedido do Monléo, e com a autorização do pastor Samuel, me pediram para mim palestrar nessa live, e eu vou colocar aquilo que Deus tem colocado no meu coração, né? Então, eu quero trabalhar com um tema direcionado ao evangelismo, ok? Inclusive, eu estou trabalhando com esse tema com os jovens. A gente já lidou com muitas coisas com jovens, namoro, casamento cristão, e finanças, e todas essas coisas. Mas eu vi que alguns tinham que ter uma experiência mais profunda, principalmente, né, a primeira, que é o novo nascimento. E esse assunto que eu quero tratar com vocês está relacionado a isso, a experiência que você tem que ter, e quando você for lá no campo, evangelizar ou falar, como você vai ter poder para levar as pessoas a essa experiência, né? Ter essa experiência de entrar no reino de Deus. Foi me colocado aqui alguns temas, tá? Que vocês colocaram ali, mas o irmão me deixou livre para abordar aquilo que eu desejasse. Muito embora o que eu vou abordar nessa noite está dentro daquela linha, né? Tem muitas coisas que eu vou entrar, ok? E eu queria tomar um tema que eu creio que é o principal tema para o evangelismo, que é o principal tema para o evangelismo, que foi a chave que Deus nos deu, né? Foi a chave que Deus nos deu, e nós tivemos muito sucesso aqui com o evangelismo nessa região, depois que nós tomamos essa linha, depois que nós tivemos esse entendimento, ok? Então, vamos a isso, tá? Se fosse colocar um tema, no caso, para este culto, eu colocaria, entrando pela porta do reino dos céus, então, para possuir as portas do inferno. Entrando pela porta do reino dos céus, para então possuir as portas do inferno. Então, eu queria mostrar para vocês a importância desse tema, como nós temos que entrar por esse canal, e como também nós levar as pessoas por esse canal. E mostrar para vocês, se você entrar pelo canal errado, tá? O teu evangelismo não terá sucesso. E se você entrar pelo canal errado, a tua experiência com Deus também não terá sucesso. Para nós vermos a importância desse primeiro contato com as pessoas, que nós vamos dar testemunho que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E nós vamos dar testemunho da mensagem que nós carregamos nessa hora. Lembre-se que Jesus falou assim para os discípulos, em Lucas 10, ele falou: graça te dou, ó Pai, Senhor dos céus e da terra, que escondesse essas coisas dos sábios e inteligentes e as revelasse aos pequeninos. Antes de eu ler a escritura aqui, eu vou entrar em algo aqui que o irmão Léo pediu para me explicar para vocês, tá? E eu tinha falado na live com os pastores, quando eu preguei sobre as trombetas para os pastores. Então, o Léo pediu para me explicar isso para vocês entenderem melhor sobre, veja, como que Deus esconde a palavra de pessoas e como que ele abre para certas pessoas. Por isso que o profeta pregou, a primeira mensagem dos seus foi Deus escondido e revelado em simplicidade, ok? Então, eu quero começar com isso. Existem duas funções usadas, tá?
na escrita de um texto, quando você quer escondê-lo de alguém. Tá? Então, existem duas funções usadas na escrita de um texto quando você quer esconder algo de alguém. Então, eu botei lá a estenografia, tá? E a criptografia. Então, estenografia e criptografia. Muito bem. Qual a função da estenografia? A função da estenografia usada num texto, quando você quer esconder alguma coisa, é ocultar a existência de uma mensagem. Então, quando alguém vai escrever um texto e quer ocultar a existência de uma mensagem, então ele vai usar uma função chamada estenografia, que é ocultar a existência de uma mensagem. Por isso que Jesus agradeceu a Deus por ter escondido essas coisas dos sábios e entendidos e revelado aos pequeninos. Mas, veja, tem muitos que estão com a mensagem na mão, ok? Muitos têm a mensagem na mão, muitos a mensagem não foi ocultada deles. Então, onde entra a criptografia? O que é a criptografia? Qual a função da criptografia? Ok? A função da criptografia é ocultar dados secretos dentro de uma mensagem, tá? Impedindo pessoas não autorizadas a acessarem essas informações. Então, a Bíblia foi escrita dessa forma e a mensagem também foi pregada e escrita dessa forma. Então, para alguns, Deus usou a estenografia e escondeu a mensagem. Para outros que têm a mensagem na mão, Deus usou a criptografia para esconder dados secretos dentro da mensagem. Mas para outros, Deus revela, abre, ele faz questão de abrir e revelar essas coisas. Por isso que ele falou, graças te dou, Pai, Senhor do céu e da terra, que escondesse essas coisas dos sábios e inteligentes e revelasses aos pequeninos. Então, por isso que nós vamos ver pregadores com a mensagem na mão, ok? Que sabe que Deus mandou um profeta, que até sabe que o batismo é em nome de Jesus e tudo mais, que não existe uma trindade e tudo mais, e eles estão com a mensagem na mão, mas os códigos secretos dentro da mensagem são escondidos deles. Tá? Por isso que muitos têm a mensagem nas mãos, mas sem a abertura da palavra, sem ter a palavra aberta. Até mesmo pode ler a mensagem, citar alguma coisa que o profeta citou, mas eles não conseguem entrar na profundidade da mensagem para levar as pessoas que ouvem ao novo nascimento. Então, o senhor tinha me pedido, irmão Léo, para explicar sobre estenografia e criptografia. Estenografia oculta a mensagem e criptografia oculta dados secretos dentro da mensagem. Que nós vamos ver que só pode ser revelado, veja, pelo Espírito Santo. Ok? Outra coisa que eu quero chamar a atenção de vocês aqui. Todos têm uma Bíblia aí? Todos têm uma Bíblia aí? Ok? Eu queria que vocês dividissem a Bíblia, como eu vou dizer para vocês, em 3 partes. Ó, fazer isso aqui na Bíblia. Do lado esquerdo, nós temos Gênesis. Ok? A última parte, nós temos Apocalipse. Certo? Então, a Bíblia está dividida em 3 partes. Gênesis, Apocalipse e o meio dela. Então, Gombrand nos ensinou que Gênesis é o livro da semente, é o livro do plantio. Ok? E o profeta nos mostrou que Apocalipse é o livro da colheita. Então, o meio, aqui, o meio é o crescimento da planta. Por isso que Gênesis, o profeta chamou de livro da semente, livro do plantio. E Apocalipse, livro da colheita. Então, nós sabemos que a palavra Gênesis vem de genes, genética, semente. Ok? E Apocalipse é o livro da colheita por quê? Porque em Apocalipse 14:14, Jesus, veja, uma voz saiu do templo e Jesus vem numa nuvem, no ministério do Filho do Homem,
com a foice em sua mão. Está dizendo assim: lança a tua foice sobre a terra, porque a seara da terra está madura. Ok? E nós sabemos que só tem duas sementes sobre a terra: a semente do trigo e a semente do joio. Ok? Então, vocês entenderam bem a divisão que eu fiz ali da Bíblia? Então, Gênesis, Apocalipse, o meio. Gênesis, o plantio, Apocalipse, a colheita, o meio é o crescimento da planta. Ok? Agora, qual a primeira? Vamos começar aqui olhando para o livro da colheita, que é o livro de Apocalipse. Tá? Outra coisa, irmão, se eu começar a ir muito rápido, aí dá uma puxada em mim, tá? E às vezes eu pego o embalo e começo a falar muito rápido, e aí eu atrapalho muitas vezes. Então, vamos olhar para o livro da colheita, que é Apocalipse. Qual a primeira mensagem que o irmão Brana abriu quando ele foi pregar o Apocalipse? Eu quero chamar a atenção de vocês para isso. Então, 1956, você vai ver que 1956 fechou o jubileu pentecostal. Tá? 1957, o profeta foi jogado para fora das eras. Para fora. O filho do homem foi jogado para fora. Aí ele não entendia porque Billy Graham, Oral Roberts, T.L. Osborne estavam em ascensão. E ele, o ministério dele estava diminuindo. Então, e depois, em 58, 59, ele pregou mensagens muito sobressalentes, como Novo Ministério, Semente da Serpente e outros. Mas quando chega em 1960, nós vamos ver que todas as nações já tinham tido seu Messias. Itália, Mussolini tinha o seu Messias, Alemanha, Hitler, né? Rússia, Stalin, Índia, Gandhi. O mundo já estava caindo em pedaços. E em 1960, no final do ano, eles tinham acabado de eleger John Kennedy como presidente. Então foi quando o anjo do Senhor veio ao profeta e falou: começa a abrir o Apocalipse. Eu quero me apresentar para os meus filhos. Então, qual foi a primeira mensagem que o profeta abriu das eras para que Deus pudesse se apresentar aos filhos? Foi a revelação de Jesus Cristo. A revelação de Jesus Cristo é o que abre a mensagem das eras. Ok? Então, eu quero ir em Apocalipse, capítulo 1, verso 1 com vocês. Ok? Vamos abrir nossas Bíblias aqui em Apocalipse, capítulo 1, verso 1. Que é a escritura que o profeta abre as eras. Lembre-se que as eras foram pregadas em dezembro de 1960. Mas elas só foram se tornaram o livro só em 65. No final do ano de 65, um mês antes que o profeta partiu. Então, as eras da igreja se abrem com o quê? Com revelação de Jesus Cristo. Podemos ler? Acharam todos ali? Apocalipse capítulo 1, verso 1. Podemos ler? Ok? Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu, para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer, e pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo. Eu creio que a maior parte de vocês já leram as eras, e vocês sabem o que quer dizer a palavra Apocalipse, né? Sabemos que Apocalipse é uma palavra grega, ela é uma palavra grega, porque o Novo Testamento foi escrito em grego, né? Então, é uma palavra grega que quer dizer revelar, que quer dizer tirar o véu. Tirar o véu, ok? Mas a palavra Apocalipse do grego, ela também tem um duplo significado, tá? Ela tem um duplo significado também, que apocar quer dizer tirar, e lipse, sombra. Então, apocar, no grego, essas primeiras 5 letras, quer dizer tirar. E lipse quer dizer sombra. Então, quer dizer tirando das sombras, tirando do oculto, tirando o véu.
como aquele artista que o profeta fez, né? Que estava cobrindo sua obra com um véu, e ele faz um coquetel, e no meio da festa, ele tira um véu e mostra a sua obra. Então o profeta falou que Apocalipse é Deus tirando o véu da sua obra-prima. E o que ele estaria fazendo através das eras da igreja até o rapto e pela eternidade. Então, a obra-prima de Deus é Jesus Cristo. Então, o livro de Apocalipse, ele é inteiramente a revelação de Jesus Cristo. Nós sabemos que os evangelhos falam de Jesus Cristo, toda a Bíblia fala de Jesus Cristo. Nós temos que vê-lo em cada versículo. Ok? Diz o profeta. Se você não vê em cada versículo, você tem que voltar e ler de volta. Certo? Então, qualquer pessoa olha os evangelhos e vê falar de Jesus Cristo hoje, no assim, entre aspas, cristianismo. Mas por que Deus levantaria um livro, escreveria um livro, ele mesmo ditando para João, para revelar quem é Jesus Cristo? Quem é Jesus Cristo? A importância disso, de ter um livro inteiro só para revelar essa pessoa. E nós sabemos que o profeta falou que Apocalipse é um livro de símbolos. Símbolos da onde? Símbolos do Velho Testamento, disse o profeta. Muito bem. Então, você vai ver que apocar tirar, lipse, veja, sombra, tirando da sombra, tirando do oculto. Quem estava escondido no Velho Testamento, entre sombras e tipos? Quem estava escondido lá no Velho Testamento, entre sombras e tipos? Nós sabemos que é Jesus Cristo e sua noiva. Nós também podemos olhar que o livro de Apocalipse é o livro de duas cidades, Babilônia e Jerusalém, e também é o livro de duas mulheres, Babilônia e a esposa do Cordeiro. Ok? Então, nós vamos ver que, com a abertura do Apocalipse, começa o quê? Revelar quem é Jesus Cristo. E ao revelar quem é Jesus Cristo, também começa a revelar, de todas essas igrejas sobre a terra, quem é a esposa do Cordeiro. Porque esses símbolos de Apocalipse foram tirados do Velho Testamento, das sombras para a luz. Entende isso? Eu quero tomar uma citação aqui, na mensagem, a revelação de Jesus Cristo. Parágrafo 5 e 6. Eu estou usando a tradução Goiânia, tá? Porque essa tem parágrafo, aquela tradução Voz de Deus, ela não tem parágrafo. Então, na mensagem da revelação de Jesus Cristo, eu estou botando uma base aqui, tá, irmãos? Na mensagem da revelação de Jesus Cristo, parágrafo 5 e 6, o profeta fala dessa forma. Agora, a palavra grega para revelação é apocalipse, que quer dizer tirando o véu. Como eu falei, dupla significado também, tirando da sombra. Tirando o véu, se usa perfeitamente no caso de ocultar, veja, no caso de um escultor mostrando sua obra esculpida, expondo ao espectador. É um descobrimento, revelando o que previamente estava escondido. Agora, o descobrimento não é somente a revelação da pessoa de Cristo, mas a revelação de suas obras futuras nas 7 eras vindouras da igreja. No versículo 6, é o que eu quero enfatizar mais. A importância da revelação pelo Espírito a um verdadeiro crente, a revelação de quem? A importância da revelação de Jesus Cristo a um verdadeiro crente nunca poderá ser super enfatizada. Nunca será pregado em excesso. Nunca. Porque nós vamos ver como isso é uma fonte inesgotável. Veja, nunca será super enfatizada. A revelação significa para você mais do que talvez você se dê conta. Agora, eu não estou falando disso, desse livro de Apocalipse, eu estou falando de toda a revelação. E tremendamente, veja, é tremendamente importante para a igreja. Recorde, você de Mateus 16, 13, 18, onde Jesus fez a sua pergunta aos seus discípulos. Então, aí o profeta vai entrar nessa escritura de Apocalipse, o melhor, de Mateus 16, verso 13 em diante.
que eu quero entrar com vocês, para nós olharmos mais atentamente a profundidade disso. Vamos a Mateus 16. Mateus 16, verso 13. Seria a escritura que o profeta iria ler ali na mensagem, a revelação de Jesus Cristo. Ó, Mateus 16, versículo 13. Podemos? Ó, Mateus 16, verso 13, fala assim: E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou seus discípulos, dizendo: Que dizem os homens ser o filho do homem? E eles disseram: um João Batista, outros Elias, outros Jeremias, ou um dos profetas. E disse-lhes ele: E vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo e disse: Tu és o Cristo, filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse: Disse-lhe, bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque tu não revelou carne e sangue, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Vejam? E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Segura isso aqui, irmãos, com mais entendimento. Contra qual igreja as portas do inferno não prevalecem? Contra a igreja que tem a revelação de quem é Jesus Cristo. Ok? E você vai ver que o profeta também fala assim: mas essa igreja prevalecerá contra as portas do inferno. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Lembre-se, nós estamos num culto de evangelismo, como se eu estivesse trabalhando com evangelismo, ok? Com pessoas, com evangelismo. E o nosso assunto é a revelação de Jesus Cristo. Veja? Entrando pela porta do céu para vencer as portas do inferno. Aí nós vamos entender por que tantas pessoas estão tantos anos, muitas vezes, na mensagem, e jovem e tudo mais, e não têm uma experiência cristã ainda. Porque não tiveram essa experiência. Muito bem. Contra qual igreja as portas do inferno não prevalecem? Veja, contra a igreja que tem a revelação de Jesus Cristo. E qual igreja prevalece contra as portas do inferno? A igreja que tem a revelação de Jesus Cristo. Onde estão essas portas do inferno que você tem que possuir? Você já parou para se perguntar? Onde estão essas portas do inferno que você tem que possuir? Veja, que foi para Pedro que foi dada a chave do reino dos céus, para possuir as portas do inferno. Então, onde estão as portas do inferno que cada crente tem que possuir? Mas como que ele vai possuir? Somente se ele tiver a revelação de Jesus Cristo. Se ele não tiver a revelação de Jesus Cristo, ele nunca possuirá e dominará as portas do inferno. Agora, quais são essas portas do inferno? Quantas são? Porque a Bíblia fala as portas. Ele bota no plural. Veja, essas portas do inferno são 10 portas, tá? Que são 5 sentidos do corpo e 5 sentidos do espírito. Nós temos em nosso corpo e no nosso espírito, veja, 10 portas a qual o inferno acessa. E se você vai ver, todos os sentidos do corpo e todos os sentidos do espírito estão na cabeça. O do corpo é, né, visão, audição, tato, olfato, né, paladar. Está tudo na cabeça. E do espírito também está na cabeça. Consciência, imaginação, afeto, memória e razão. Está tudo na cabeça. E o profeta fala que Deus, ele opera no coração. E o diabo opera na cabeça, na mente. Então, essas portas do inferno que nós temos que possuir e dominar são os 5 sentidos do corpo e os 5 sentidos do espírito. E de que forma você pode possuir isso? Somente de uma forma, através da revelação de Jesus Cristo.
Por isso que nós vamos ver que o profeta falou, essa revelação, ela nunca será super enfatizada. Então, vejam, hoje em dia, para ser um jovem dessa mensagem, vencer a Odisseia, vencer o mundo, se não tiver o novo nascimento, você vai ver que o mundo arrasta o jovem. Ele vai tentar arrastar de qualquer jeito, ok? Então, são 10 sentidos. Porque, vejam, porque esses 5 sentidos do corpo e do espírito vêm pelo primeiro nascimento. Isso vem pelo primeiro nascimento. Eu quero tomar uma citação para vocês, tá? Na mensagem Cristo é o mistério de Deus revelado, tá? Mensagem Eu preciso aqui agora, só um momentinho, irmãos. Aqui, ok? Muito bem. Eu quero tomar o parágrafo 233, veja, ao 234. Observe, a igreja que vence a porta, possui a porta dos infernos. Na mensagem Cristo é o mistério de Deus revelado, 233, 234, o profeta fala assim, ó, olhe, Cristo em você o faz o centro de vida da revelação. Vê? A vida de Cristo em você o faz o centro da revelação. Cristo, na Bíblia, faz a Bíblia a revelação completa de Cristo. Veja? Cristo em você o faz a revelação completa da coisa toda. Então, a revelação de Jesus Cristo abre a Bíblia. Mas a revelação de Cristo em nós abre todo o mistério. Por isso que o livro de Apocalipse, ele vai revelar sempre 2 pessoas e tirar elas das sombras, que é Jesus Cristo e quem é sua noiva. Ok? Muito bem. Muito bem. Cristo em você o faz a revelação completa da coisa toda. Veja, o que Deus está tentando fazer. 234. O que é o novo nascimento, então? Ele faz uma pergunta. O que é o novo nascimento, então? Você diria bem, irmão Brana, o que é o novo nascimento? Ele fala, é a revelação de Jesus Cristo pessoalmente para você. Então, não tem outra forma de ter um novo nascimento, de nascer no reino de Deus. Por isso que eu tomei esse tema, tomando as portas do reino dos céus, para possuir as portas do inferno. Ó, o que é o novo nascimento? É a revelação de Jesus Cristo pessoalmente para você. Amém? Estão vendo? Não que você se uniu a uma igreja, você apertou uma mão, fez algo diferente, você disse um credo, você prometeu viver de acordo com um código de regras. Porém, Cristo, a Bíblia, ele é a palavra que foi revelada a você. E não importa o que alguém diga, o que aconteça. É Cristo pastor, sacerdote, seja o que for. É Cristo em você, que é a revelação sobre a qual a igreja está edificada. Então, a igreja está edificada sobre a revelação de Cristo em nós. No parágrafo 340, se eu não estou enganado aqui, parei um pouquinho, deixa eu voltar aqui. Eu tinha pegado 233, é só um momentinho aqui, irmão, correu aqui a minha... Aqui, 240. Na mesma mensagem, Cristo é o mistério de Deus revelado. Ele fala assim, o novo nascimento é Cristo, é a revelação. Deus tem revelado a vocês esse grande mistério. E isso é o novo nascimento. Agora, o que você vai fazer quando você reunir todo esse grupo, onde a revelação está perfeitamente em harmonia, e Deus expressando-a através de sua palavra, pelas mesmas ações, as mesmas coisas que ele fez, fazendo a palavra manifestar.
Ó, se a igreja tão somente soubesse a sua posição, ela saberá um dia. Então o rapto se irá quando ela souber o que ela é. Então, você nunca vai saber quem você é sem saber quem é Jesus, por revelação. Vamos segurar isso aqui, ok? Vamos voltar aqui. Veja. O irmão Breno nos mostra que lá no Éden, nós sabemos, a Bíblia nos mostra, que tem duas árvores. Duas árvores. A árvore da ciência do bem e do mal e a árvore da vida. E o profeta nos mostra que essas duas árvores foram colocadas ali com o propósito de nascimentos. Tanto a árvore da vida como a árvore da ciência do bem e do mal. Então, o nosso primeiro nascimento, nós nascemos pela árvore da ciência do bem e do mal. O novo nascimento só pode ser de uma forma, através da árvore da vida. Então, a revelação de Jesus Cristo não é nada mais, nada menos que a revelação da árvore da vida para nós. Ok? Muito bem. Eu quero voltar no versículo 19 de Mateus 16. Nós começamos lá no 13, lemos até o 18. Eu quero voltar ao versículo 19. Ó. Podemos ler? Mateus 16, verso 19. Fala assim: e eu te darei a chave do reino dos céus. E tudo que ligares na terra será ligado dos céus. E tudo que desligares da terra será desligado, veja, nos céus. Muito bem. Então, a um homem que realmente vai produzir filhos para o reino de Deus, nesse dia, é dada a chave do reino dos céus para ele, como foi dado a Pedro. Então, todo verdadeiro ministério, ele tem que ter essa chave para ligar as pessoas ao reino do céu. Tirar do reino mortal para o reino eterno. E é dado uma chave para ele. E nós sabemos que a chave... para que serve uma chave? Uma chave serve para abrir uma porta. Ok? Irmão Tiago, teria como botar para mim o gráfico ali, por favor? Eu fiz um pequeno gráfico só para ilustrar para vocês ali, tá? Não sei se vai conseguir mostrar. Ó, aqui, ó. Eu fiz o reino de Deus como um círculo, representando a eternidade. Tá bom? Então, eu fiz o reino de Deus como um círculo. E o reino de Deus tem uma porta principal, o qual o próprio Jesus falou, ok? Que ele é a porta. Ele é a porta da onde? Ele é a porta do aprisco. Ele é a porta do reino dos céus. Então, a chave que foi dada a Pedro, veja, essa chave foi a revelação de Jesus Cristo. Então, a um mortal foi dada a chave do reino dos céus. E que chave é essa? A revelação de quem é Jesus Cristo. Então, a única forma de introduzir pessoas do reino dos céus é por essa porta. Então, eu botei aqui embaixo, você vai ver que a porta principal de entrada do reino, a revelação de Jesus Cristo. Mas o profeta também pregou chave para a porta. Ok? E também porta por detrás das portas. Então, muito bem. Qual é a porta principal do reino dos céus? Do reino de Deus? E nós sabemos que João também pregou em São João, capítulo 3, Jesus falando, né? Ninguém pode entrar no reino dos céus sem nascer da água e do Espírito. Então, você vai ver que a porta principal é a revelação de Jesus Cristo. E por detrás dessa porta, é como uma casa. Toda casa tem uma porta principal. Toda casa tem uma porta principal. E dentro dessa casa, tem as demais portas. Mas você não tem acesso às demais portas se você não entrar pela porta principal. Então, dentro do reino, eu botei algumas portas ali, mas tem muito mais, né? Batismo nas águas, eleição, predestinação,
você vai ver que a revelação de Jesus Cristo, que eu coloquei ali já uma seta direcionada ao centro, que é o novo nascimento. Tá? Você vai ver necessidade de um profeta, semente da serpente, eras da igreja, selos. Você nunca terá acesso a essas portas dentro do reino, dentro da casa de Deus, enquanto você não passar pela porta principal, que é a revelação de Jesus Cristo. Então, você vai ver que, se você começar... Porque muitos evangelismos, eles são frustrados. Porque as pessoas querem entrar pela porta errada. Eu não posso entrar pela minha casa, eu não tenho acesso à porta da geladeira, eu não tenho acesso à porta do banheiro, eu não tenho acesso à porta da despensa da minha casa, se eu não entrar pela porta principal, que é a entrada principal da minha casa. Como que as pessoas terão acesso a novo nascimento, a batismo nas águas, eleição, predestinação, semente da serpente, necessidade de um profeta, sem ela entrar pela porta principal do reino, que é a revelação de Jesus Cristo? Para quem que ele abre a porta? Ok? Essa é a questão. Então, deixa eu dizer algo para vocês. Por isso que isso nunca será super enfatizado. A revelação de Jesus Cristo para uma pessoa, isso se torna, para essa pessoa, uma dupla revelação. Me ouviram? Ok? Quando Jesus se revela para uma pessoa, não é só, você vai ver que é uma dupla revelação. Ele revela-se quem ele é, então ele está revelando quem a pessoa é. Porque você vai ver que nós temos uma frase, o profeta citou, nós temos que saber quem nós somos, de onde viemos, para onde vamos, ok? Então, para você ter um entendimento de quem você é, por isso que o profeta falou na mensagem ali no parágrafo 40, quando a igreja souber o que ela é, então se dará um rapto. Quando que a igreja, quando o indivíduo sabe quem ele é? Só se ele saber quem Jesus Cristo é, revelação de Jesus Cristo, e entrar por essa porta. Então ele terá acesso ao novo nascimento. O que é o novo nascimento, irmão Brenda? É a revelação pessoal de Jesus Cristo ao indivíduo. Estão comigo? Muito bem. Vamos um pouquinho a Lucas, capítulo 10. Ok? Vamos lá? Vamos aqui a Lucas, capítulo 10. Eu vou falar um pouquinho aqui só com o João, meu filho, tá? Ele está aí acessado. Para ele trazer um copo de água para mim. Já está dando o recado aqui, eu esqueci de pegar. Tá tudo certo? O João ouviu, né? Então tá bom. Lucas 10, verso 9. Em Lucas 10, podemos continuar? Em Lucas 10, Jesus envia 70 discípulos para pregar o evangelho entre os judeus. E não era para entrar em casa de gentes. Era só entrar na casa das ovelhas perdidas da casa de Israel. Não era para gentios esse enviar ali. Então, quando chega no versículo 9 de Lucas 10, obrigado, João. Deus te abençoe, querido. Muito bem. Quando chega no versículo 9 de Lucas, capítulo 10, ele fala assim, ó. Vamos ler comigo, acompanha aqui, ó. Curar os enfermos que nela houver, e diz eles, é chegado a vós o reino de Deus. Muito bem. Então, o que estava sobre a terra? O reino de Deus estava sobre a terra. Ok? Muito bem. Mas em qualquer cidade em que entrardes e vos não receberem, saindo por suas ruas, dizei, até o pó que a vossa cidade se nos pegou, sacudimos sobre vós. Sabei, com tudo isso, que já o reino de Deus é chegado a vós. E digo-vos que, veja, que mais tolerância haverá naquele dia para Sodoma do que para aquela cidade. Ai de ti, Corazim,
Ai de ti, Betsaida, que se em Tiro e em Sidom se fizesse as maravilhas que em vós foram feitas, veja, já há muitos, veja, assentados em sacos e cinzas, se teriam arrependido. Portanto, para Tiro e Sidom haverá menos rigor no juízo do que para vós. E tu, Cafarnaum, serás levantada, veja, serás levantada até o céu, e será levantada até o céu, até o inferno serás abatida. Quem vos ouve a vós, a mim me ouve, e quem vos rejeita a vós, a mim me rejeita. E quem a mim me rejeita, rejeita aquele que me enviou. E voltaram os 70, com alegria, dizendo: Senhor, pelo teu nome, até os demônios se nos sujeitam. E ele disse: eu via Satanás como um raio cair do céu. Agora eu quero que vocês captem isso. Não era só o reino dos céus que estava na terra, mas também o inferno estava aberto. Então, 2 reinos estavam sobre a terra naquele dia. Ó, ele diz: eu via Satanás como um raio cair do céu. E eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões, e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano. Mas não vos alegrei porque se vos sujeito os espíritos. Alegrai-vos antes por estar os vossos nomes escritos nos céus. Muito bem. Naquela mesma hora se alegrou Jesus do Espírito Santo. Ele disse: graças te dou, Pai, Senhor do céu e da terra, que escondesse essas coisas dos sábios e inteligentes e as revelasse às criancinhas. Assim é, ó Pai, porque assim te aprovo. Quais coisas, segura isso aqui, quais coisas Jesus estava agradecendo ao Pai por ter escondido daquele povo ali? Primeiro, que o reino do céu estava sobre a terra e que o inferno também estava. Então, ele tinha cegado as pessoas sobre esse assunto. Olhamos lá para a estenografia e criptografia, né? Ok? Então, ele está agradecendo ao Pai por ter escondido isso dos sábios e dos entendidos. Ok? Muito bem. Aí ele continua aqui, ó. Veja, assim é, ó Pai, porque assim te aprove. 22. Tudo para o meu Pai me foi entregue. Segure isso aqui agora. Eu falei para vocês que a revelação de Jesus Cristo é uma dupla revelação. Ele se revela, ok? Quando ele se revela para uma pessoa, ele está revelando quem aquela pessoa é. E aqui está o mistério. Ó, tudo para o meu Pai me foi entregue. Ninguém conhece quem é o Filho, senão o Pai. E ninguém conhece, veja, quem é o Pai, senão o Filho. Aquele a quem o Filho o quiser revelar. Então, para quem que Jesus se revela? Ele nunca vai se revelar a não ser para filhos. Por isso que a revelação de Jesus Cristo, ela é a chave principal para dar um novo nascimento. Por isso que é uma dupla revelação. Você entende quem ele é, que ele é o próprio Deus em carne, e que você é filho. Então, se ele se revela para você, você está contado na genealogia sanguínea do próprio Deus, através de um gene que está na tua alma, que vai nascer de novo. Por isso que a revelação de Jesus Cristo é a porta do reino dos céus. Ok? E quando você tem a chave para isso, você começa a possuir as portas do inferno que estão no teu corpo. Através do quê? Porque a revelação de Jesus Cristo te dá um novo nascimento na alma, uma nova criatura nasce e ela começa a dominar os 5 sentidos do corpo e os 5 sentidos do espírito, possuindo as portas do inferno. Ok? Então, Jesus, ele não vai se revelar para qualquer pessoa. Ele só vai se revelar para filho, porque ninguém conhece o Pai senão o Filho. Ninguém conhece o Filho senão o Pai, senão aquele que o Filho o quiser revelar. Você sabe que você pode botar uma manada de zebra, nenhuma zebrinha vai mamar na manhada. Oh, né? Tudo igual, mas sabe quem é? Numa caverna pode ter milhões de morcegos.
De noite, no escuro. As mães saem no entardecer para se alimentar. Lá pela meia-noite, uma hora elas voltam. E naquela escuridão, ninguém, veja, dá mamar, eles são mamíferos, alimentam seus filhos errados. Ou os filhos mamam na mãe errada. Porque eles sabem, através da voz e através do grito, quem é a mãe, quem é o filho. Jesus falou, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e seguem. Por isso a importância de quando você entrar num evangelismo, você não entrar lá mostrando um profeta, já de cara, ou entrar lá mostrando semente da serpente, ou falando coisas profundas, selos, trovões. Ó, eu tenho um conhecimento muito grande. O maior conhecimento que tem nas Escrituras, o principal, é a revelação de Jesus Cristo. Se você mostrar a revelação de Jesus Cristo para a pessoa e ela captar isso, grande sinal. Isso quer dizer que ela entrou pela porta. Então você pode ir para novo nascimento, predestinação, eleição, veja, batismo nas águas, e você introduziu ela dentro de casa. Então ela começa a entrar para abrir as demais portas. Porque entrar no reino de Deus, porque Jesus colocou o novo nascimento em duas partes. Ver o reino de Deus e entrar. Tá? Chega uma pessoa na minha porta, bate palma e fala assim, ó, o senhor não tem um pão e um café para me dar? Eu venho cá dentro do meu reino, da minha casa, pego bênção e vou lá, dou para ele lá fora. E ele come aquilo, mas ele não entrou dentro do meu reino. Ah, mas chega o irmão Léo aqui em casa, eu falo, entra, irmão Léo. O irmão Léo vai entrar, sentar na minha mesa, nós vamos ter companheirismo, e ele vai comer o mesmo pão, o mesmo café, a mesma água, o mesmo suco que eu dei para a pessoa lá fora. Só que ele vai comer dentro do reino. E a pessoa vai comer lá fora. Por isso que muitos estão recebendo bênção do reino de Deus fora do reino. Isso não dá salvação para eles. Mas outros estão entrando no reino e participando das bênçãos. Entende isso? Então, você vai ver que, vejam, Jesus fala que somente os filhos o conhecerão. E somente ele pode reconhecer quem é filho. E como que ele reconhece os filhos? Se revelando a eles. Ele como pai e nós como filho. Enquanto a pessoa não tiver essa revelação, ele pode ser um crente muitos anos, batizado no nome de Jesus e tantas coisas, mas ele não entra no reino. Por isso você vai ver que crentes nessa mensagem, anos sem uma experiência do novo nascimento. Então, a principal coisa que nós temos que entrar com as pessoas, quando formos evangelizar, vocês podem me ver, eu começar 10 cultos, 15 cultos, cada um, início. Vocês vão sempre me ver entrar com as pessoas por essa porta. Porque, caso contrário, vejam, nós vamos introduzir pessoas querendo jogá-la pela janela. Querendo entrar pela janela para entrar lá na porta do banheiro, lá na porta que está dentro da casa. Entendeu isso? Então tem que entrar pela porta principal com elas. Porque se elas captarem isso, então elas captarão as outras coisas. Batismo, predestinação, eleição. Quando você for falar de um profeta, eles vão captar, porque eles já entraram pela porta principal. Não sei se estou sendo claro. Porque essa revelação tinha que ser nunca seria super enfatizada. Por isso que o maior espantalho que o diabo colocou através das eras foi a doutrina da Trindade. E ele colocou um selo sobre a deidade, mostrando que existem 3 deuses. Mas a revelação de Jesus Cristo nos traz em cena a própria deidade em carne. Muito bem. Então, quando Jesus se revela para aquela pessoa ela fica maravilhada, porque ela descobriu quem ela é. Então, essa pessoa, continuando a ouvir a palavra, ela vai nascer de novo, porque o novo nascimento é a revelação de Jesus Cristo pessoal ao indivíduo. Quem falou isso foi o William Branham. Isso tem que estar conectado com as Escrituras, em ordem com as Escrituras. Amém? Então, essa pessoa descobre que ela não é apenas um filho de mulher, que ela apenas nasceu
pela árvore da ciência do bem e do mal, mas agora ela está nascendo pela árvore da vida. Lembre-se, 2 árvores do Éden, todas duas com propósitos de nascimento. Deus colocou isso ali. Ok? Posso continuar um pouquinho mais, irmão Léo? Vamos a Gálatas. Gálatas, capítulo 1. Gálatas, capítulo 1, verso 11. Gálatas, capítulo 1, verso 11. Fala assim, aqui é Paulo falando. Mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo aos homens. Vejam os homens. Porque não recebi nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Ó, como que Paulo foi introduzido no reino dos céus? Em Atos 9. Quando, veja, a luz aparece para ele, derruba ele do cavalo, joga ele no chão, cega ele, e ele pergunta, quem és tu, Senhor? Jesus não falou assim, eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus de Moisés. Isso ele falou para Moisés da sarça. Mas para Paulo ele falou, eu sou Jesus a quem tu persegues. Dura para ti recalcitrar contra os aguilhões. Então você vai ver que Paulo falou, o que eu tenho não recebi de religião alguma, de dogma alguma, de fariseu, de saduceu. Eu recebi pela revelação de Jesus Cristo. Eu posso dizer o mesmo. O que eu tenho, eu recebi pela revelação de Jesus Cristo. Quando o irmão Brana fala assim, se você lê a Bíblia e não vê Jesus em cada versículo, volte. Ah, irmão, isso é tão grande. Nós, às vezes, não paramos para analisar. Aí ele continua. Paulo continua. Verso 13. Porque já ouviste qual foi antigamente a minha conduta no judaísmo? Como, sobremaneira, persegui a igreja de Deus e a assolava. E na minha nação, excedi em judaísmo a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. Mas quando a aprove de Deus, desde o ventre da minha mãe, me separou e me chamou pela sua graça. Para quê, Paulo? Para revelar seu filho em mim. Opa! O que é a revelação de Jesus Cristo ao indivíduo? Quando ele nasce de novo, está revelando o gene do próprio Deus. Aonde? Por que nós usamos tanto o termo? A palavra feita carne. A palavra feita carne. Será que as pessoas que citam isso entendem o que é isso? O profeta fala assim, qual é a luz da hora? A luz da hora é a palavra feita carne. Então, Paulo está dizendo assim, ó, revelar seu filho em mim, para que pregasse entre os gentios, não consultei carne e nem sangue. Veja, Paulo está usando um termo bem forte. Deus me separou e me predestinou desde o ventre da mãe para revelar seu filho em mim. Lembre-se, os gálatas precisavam nascer de novo, como qualquer igreja de Paulo. Ok? Mas como que eles veriam essa revelação de Jesus Cristo? Então, a única forma dos gálatas nascer de novo, vamos lá, quem deseja evangelizar aí, ó, isso é uma chave muito importante. A única forma dos gálatas nascer de novo era ver a revelação de Jesus Cristo em carne em Paulo. A única forma das pessoas nascer de novo hoje é ver a revelação da palavra feita carne de Jesus através de nós. Porque a palavra feita carne, disse o profeta na mensagem à festa das trombetas, é a luz da hora. Ok? Muito bem. Agora, quem era Paulo? Paulo era o dispenseiro da graça de Deus para os gentios. Ok? Você pega ali Efésios capítulo 3, ele fala que a ele, o mínimo, foi dada a graça de ser o dispenseiro da dispensação do mistério da graça.
Ele está ali. Que não tinha sido revelado a nenhum filho do homem do Velho Testamento, nem para os apóstolos do Cordeiro. Mas para Paulo foi revelado. Porque Paulo, ele era um judeu de linhagem sanguínea, mas ele era um gentio de nascimento. Ele era de Tarso, e Tarso é na Cilícia. Então, Paulo nasceu, veja, numa terra gentílica. Ele era um gentio de nascimento. Mas de sangue, ele era um judeu. Por isso que ele foi separado para ser mensageiro para a primeira era gentílica, que é Éfeso. Ok? Então, a ele foi dado o ministério da incircuncisão. Ok? Agora vamos também olhar para a experiência de Pedro, aquele que tinha o evangelho da circuncisão. Vamos a 1 Pedro, capítulo 1, um pouquinho, vamos lá, irmão. Tem muita coisa para ser falado nesse sentido e pouco tempo para se falar. Tá? Ó, isso é um assunto muito longo. Isso é um assunto muito longo. Quando eu faço um trabalho evangelístico, eu faço uma sequência de culto com as pessoas, dentro desse tema de revelação de Jesus Cristo, para depois, então, entrar nas outras demais portas. Aí eu começo a medir a febre das pessoas, ver se elas realmente captaram quem é Jesus. Onde a doutrina da Trindade é derrubada e a deidade de Jesus Cristo é manifestada. E elas conseguem captar isso por revelação. Porque se elas não captar, você vai estar jogando água em cima de pato. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 3. Aqui está o apóstolo Pedro, que carregava o ministério da circuncisão, o ministério do reino para os judeus. Fala assim, ó. Olha onde que esse homem vai ir, tá? Olha o entendimento que ele também tinha. 1 Pedro, capítulo 3, verso 1. Eu quero ir até o verso 13. Bendito seja Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo a sua misericórdia, nos gerou de novo, veja, para uma viva esperança. Esse homem era nascido de novo. Nos gerou de novo. Ok? Olha para onde que ele vai. Eu quero que vocês acompanhem. Pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Para uma herança incorruptível, incontaminável, que não pode murchar. Ele está falando o corpo de carne vai murchar, vai envelhecer. Né? Mas uma herança incorruptível, que não pode murchar, guardada para nós no céu, guardada, veja, nos céus para nós. Jesus falou, na casa de meu pai há muitas moradas. Que mediante a fé está guardado na virtude de Deus para a salvação, já prestes para ser revelado no último dia. Por isso que a revelação de Jesus Cristo abre o Apocalipse, 1960. Deixa eu dizer-lhes algo aqui, tá? Só para vocês entenderem isso. 1960, se você olhar na astronomia, foi regido pela era de Câncer. Tá? E Câncer é representado no corpo da mulher nos seios. Tá? E seios representa a era da criação, aonde Deus traria, dali em diante, novas criaturas. Por isso que foi em 60 que o Apocalipse começou a ser aberto, da forma que foi aberto. Porque é onde o grande El Shaddai desceria com os seus dois seios e, veja, traria em cena uma nova criação. Pelo leite racional, uma nova criação viria. Por isso que o diabo levantou tanta coisa em 60. Rolling Stones, Beatles, Elvis Presley, no Brasil, Jovem Guarda, para tentar quebrar essa unção. Porque Deus desceu à terra e começou, veja, a abrir a palavra para que os filhos fossem gerados. Entende isso? Para que os filhos fossem manifestados nesse tempo. Vamos aqui continuar nossa leitura. Ó, então isso seria manifestado nos últimos tempos. Verso 6. Em quem vós grandemente vos alegrais, ainda que
agora importa, sendo necessário que estáis por um pouco contristados com várias tentações, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece e é provado pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo. Então, tudo isso estava conectado a uma única coisa. A tua experiência cristã está conectado a uma única coisa, a revelação de Jesus Cristo. Eu quero ir somente até esse versículo aqui, ok? Então, quem foi Pedro? Pedro foi o apóstolo da circuncisão. Quem foi Paulo? O apóstolo da incircuncisão. Ambos, para ter essa posição, tiveram que ter a revelação de Jesus Cristo, para que aqueles que eles fossem gerar, vissem Cristo neles. Ok? Para você apresentar a revelação de Jesus Cristo à pessoa, você não pode apenas apresentar letra para as pessoas. Mas você tem que mostrar como Paulo, como Pedro, revelar seu filho em mim. Ok? Muito bem. Agora, eu quero... Que hora é isso, irmão Léo? 20 e 37? 37, isso. Pode ir mais um pouco, pode. Fica à vontade. Sim. Todos aí estão de acordo. Todos estão de acordo? Estão cansados já? Não, vamos mais. Vamos Tá muito bom, pastor. Tá muito bom, pastor Rafa. Pode ir. E aí, meu amigo, Deus abençoe, meu querido. Deus te abençoe, companheiro. Conseguiu chegar a tempo? Consegui, eu acompanhei uma parte no carro e agora eu já estou em casa me deleitando aqui pelas escrituras e esse assunto que é tão maravilhoso, viu? Eu Vamos lá, então. que está sendo edificante para todos nós. Vamos lá, então. Eu quero ir a 2 Pedro, capítulo 1, verso 20. Segunda Pedro, capítulo 1, verso 20. Só um momentinho aqui, deixa eu achar na minha Bíblia aqui. Pedro fala assim, o apóstolo da circuncisão, ele falou que nós só podemos alcançar um corpo imortal, incorruptível, em herança no céu, pela revelação de Jesus Cristo. Verso 20 de 1 Pedro, 2 Pedro, capítulo 1, verso 20. Sabendo primeiramente isso, que nenhuma profecia da Escritura de particular interpretação. Porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum. Mas os homens santos de Deus falaram, inspirados pelo Espírito Santo. Veja? O profeta nos mostra, em várias mensagens, que 40 homens escreveram a Bíblia. E esses homens viveram em torno de entre 1.000 e 1.700 anos, desse espaço de tempo. E um não conheceu o outro. Ok? Mas quando eles escreveram os seus livros, nunca houve contradição. Não há choque. Né? Não há choque entre eles. Pelo contrário, um livro conecta o outro e revela o outro. Se nós pegarmos Gênesis, tudo que está em Gênesis está em Apocalipse. Tudo que está em Apocalipse está em Gênesis. Porque o Gênesis é o Apocalipse em forma de semente. Veja? E Apocalipse é o Gênesis em forma de colheita. Você pode conectar os dois ali. Então, por isso que o meio ali é o crescimento da planta. Então, esses 40 homens, quando foram escrever os seus livros, inspirados por Deus, eles nunca se contradisseram. Nunca. A maior parte nem se conheceu. Mas quando os livros foram ajuntados, né? Então nós vemos que não há contradição. Por quê? Porque era o mesmo Espírito operando neles. Então, para que fazer particular interpretação? Não façais, ele falou. As pessoas, por que as denominações hoje, nós temos mais de... eu falei com um teólogo um dia, tinha mais de 30 mil denominações no mundo hoje. No Brasil tem milhares com a mesma Bíblia. Agora, isso é muito interessante. Quantos Espíritos Santos tem? Só tem um Espírito. Deus não deu um Espírito Santo para cada denominação interpretar a sua Bíblia, a Bíblia. Ele só deu um Espírito Santo. Isso é um argumento muito forte para derrubar muito credo e dogma. Então, Deus só tem um Espírito Santo. E esse Espírito Santo, qual é
a regra básica dele, quando ele vem? Guiar para a verdade. Nos guiar para a verdade. Se você pegar aqui uns 5 teólogos e botar junto em torno de uma mesa hoje, eles não vão te chocar em cura divina e prosperidade. E o mais, se for entrar em doutrina, o pau vai pegar. Por quê? Porque eles não têm o mesmo espírito. Mas quando nós temos o mesmo espírito, nós podemos... Um aqui gosta de feijão, outro de arroz com feijão, outro de salada, outro é vegetariano e tudo mais, né? Porque nós temos personalidades. Mas com respeito à adoração, se nós temos a revelação de Jesus Cristo, nós nos amaremos e teremos a mesma revelação e congregaremos e adoraremos junto. Por quê? O mesmo Espírito que mostra para mim, mostra para vocês qual é a verdade. Então, só tem um Espírito Santo. Então, tem uma frase célebre em São João 8,32, que vocês sabem qual que é. Até o presidente Bolsonaro usou ela. Mas essa frase, ela até se tornou conhecida de todo mundo, e tentar até banalizar isso. Mas quem realmente captou a profundidade daquela frase ali? É São João 8,32. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Lembre-se, eu estou aqui como se eu estivesse evangelizando pessoas. Entendeu? Eu estou mostrando para vocês como que é, qual é a porta de entrada disso. Já que nós temos que entrar por essa porta e conduzir as pessoas por essa porta. Lembre-se, o filho vai conhecer o pai conhece o filho conhece o pai. A revelação de Jesus Cristo é uma dupla revelação. Ele se revela quem ele é para mostrar para você quem você é. Quando Eva se acordou no Éden, ela não sabia quem ela era. Quando ela conheceu Adão, ela descobriu quem ela era. Que ela era óbvio, seus ossos e carne de sua carne. Por isso que nesse dia, Deus tem que pegar a Eva de Cristo e trazer para ele. Por isso que Deus falou ao profeta, abre o Apocalipse, os meus filhos precisam me conhecer. Todo mundo já tem os seus Messias. Eu vou mostrar que eu sou o Messias deles, que eu sou o Deus deles. Eu quero introduzir eles dentro do meu reino, dar eternidade para eles. Por isso que nós nunca enfatizaremos o suficiente a revelação de Jesus Cristo. Ó, então, São João 8,32. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Ok? Agora, veja, o que é a verdade? Verdade não é letra. Verdade não é interpretação. Nós não sabemos muito bem que verdade é uma pessoa. E nós temos que mostrar isso para as pessoas. Que verdade é uma pessoa. Só tem um poder de libertar. Conhecer a verdade. Ok? Veja. E a verdade tem que se revelar para você. São João 14, escritura conhecida nossa. Essas coisas têm que ser conectadas com as pessoas que estão chegando, que estão entrando. São João 14, versículo 5. Eu quero ler até o 9. São João 14, verso 5. É aqui que Jesus fala que na casa do Pai tem muitas moradas, que ele ia preparar lugar, né? Chega no 5, ele fala assim, ó. Ele disse-lhe Tomé, Senhor, nós não sabemos para onde vais. E como podemos saber o caminho? Disse Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, São João 8,32 é uma pessoa verdade. Por isso que a Bíblia mostra que a verdade é uma pessoa e a mentira também é uma pessoa. Satanás, Lúcifer. Então, você vai ver que a revelação de Jesus Cristo, a verdade, é o único poder que liberta. Que liberta. Tanto que através do nome dele, né? Através do nome dele, era para ser orado, cura, expulsar demônio e tantas coisas, né? Por isso que quando Pedro tem essa chave, ele abre o reino de Deus com a revelação de Jesus Cristo. Eu quero que vocês observem, não vou entrar nisso, mas depois vocês observem, que Atos 2, do 14 até o 26, Pedro está revelando quem é Jesus Cristo. Ele revela quem é Jesus Cristo, não só aquele Cristo que morreu e se ressuscitou, mas o Cristo neles. Ele fala assim, isso que agora vocês veem e ouvis, é ele em nós. Então, compungiram seus corações e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos, o que faremos, irmãos? Aí foi onde Pedro, agora, com autoridade, vai começar a abrir a porta
para eles, porque Cristo se revelou através dele, através dos apóstolos. Ó, disse Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Sem caminho você não chega a lugar nenhum, sem vida você está morto, sem verdade você não sabe nada, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me conheceis a mim, também conheceis a meu Pai. E já desde agora o conheceis e o tendes visto. Disse Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. E disse Jesus, estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Filipe? Quem vê a mim, vê o Pai. Como diz que tu mostras o Pai? Tem pessoas que muitas vezes lê essas coisas, quer pregar para os outros, mas nunca conheceu a verdade. Nunca teve a experiência do novo nascimento, aonde entra a estenografia e a criptografia é para aquele que o Pai quiser revelar. Então, quando chega em São João 16, verso 12, Jesus fala também algo grande aqui. E eu quero concluir isso aqui. Tá? Pegar o verso 7. De São João 16. São João 16, verso 7, eu quero ir só até o 13. Todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Então, se Jesus não vai ao Calvário e se acende, ele seria o único ser mortal. E os outros, o único ser imortal, melhor dizendo. E os outros, meros mortais, seguidores dele. Mas agora ele tinha que ir para, então, o Espírito Santo voltar para eles e dar a eles um novo nascimento. Gerar neles uma nova criatura. Porque o Espírito Santo é a luz, ele vem com a água, chuva de ensinamento e avivamento. Ok? Da mesma forma o Mombrana. Se o Mombrana ficasse aqui, só ele ia ficar daquela espécie. Por isso que ele tinha que ser de cena. Para que, então, a unção de Elias que estava nele descesse sobre a igreja, sobre o quinto de Efésios, para dar continuidade. Veja a segunda cavalgada. Muitas vezes pregam sobre a segunda cavalgada, mas quando se vai pregar a segunda cavalgada, dá problema. Entendeu? Botar isso em prática, operar isso da forma que deve ser operada. Vejam. Se eu não for, o Consolador não virá a vós. E se eu for, enviar-o-ei. E quando ele vier, converterá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Então, quando o Espírito Santo começa a operar através da palavra, nos guiar para a verdade, a primeira coisa que ele começa a nos convencer, o que nós temos que consertar na nossa vida? Né? Começa a convencer do pecado. Tirar toda a iniquidade, saber o que é pecado. Pecado é incredulidade, só tem um pecado. Ó, do pecado, porque não crê em mim. Da justiça, porque eu vou para o meu Pai. E não vivereis mais. E do juízo, porque já o príncipe desse mundo está julgado. Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Mas quando vier aquele Espírito de verdade. Então, irmãos, isso aqui é algo, às vezes, muito repetido até. O que o Espírito Santo faz quando ele vem? Ele tem um objetivo, sempre. Guiar para a verdade. E ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Mas quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Ok? Porque não falará de si mesmo. Tá? Não falará de si mesmo. Mas dirá tudo o que tiver ouvido. E vos anunciará o que há de vir. Então, você vai ver que quando esta unção que estava sobre Jesus vem sobre os profetas, você vai ver que eles começam a entender o mistério da piedade. Eles começam a entender. Você vai ver que quando desceu ali no Pentecostes, eles estavam carregando o evangelho do reino. Então, eles começaram a entender todos os ritos lá do Velho Testamento, que era Jesus. Você vê que quando Paulo chega em Hebreus capítulo 9, ele começa a falar de todo aquele ritual do Velho Testamento, o tabernáculo, o cordeiro, a mesa dos pães,
veja o altar de incenso, a arca, os querubins. E quando ele vai apresentando isso, depois ele fala, ó, todas essas coisas estavam numa única pessoa, Jesus Cristo. Estavam revelando. O Espírito Santo estava mostrando todo o mistério. Tudo para eles, para aquela dispensação. Você vai ver que, por isso que Pedro, às vezes até talvez ele se engasgou um pouco quando Paulo foi falar da segunda vinda. Porque, é como eu falei na reunião de pastores na segunda-feira, porque a segunda vinda para os judeus está em Mateus 24, verso 36. Mas a segunda vinda para os gentios está em 1 Tessalonicenses 4, a partir do versículo 13. E se você pegar as duas escrituras, parece que há contradição. Mas se você mudar os ouvintes, veja, não tem contradição. Porque lá Jesus estava falando para os judeus, mas Paulo estava falando para uma igreja gentílica. Então, o que é que eles não podiam entender? Então, tinha coisa dentro do ministério de Jesus que ele não podia ensinar para eles. Mas quando o Espírito Santo veio sobre Paulo começou a abrir mistérios que estavam escondidos naquela unção. É igual Elias e Eliseu. Então, quando a unção vem, o Espírito Santo vem, isso nos guia para toda a verdade. Isso nos guia agora para toda a mensagem. Abre todos os mistérios. Porque te lembrando que a fé de rapto está dentro das mensagens. Então, esse Espírito não iria nos ocultar nada com respeito a esse dia, com respeito a uma preparação para o arrebatamento. Ok? Então, eu quero deixar vocês com isso, dentro desse assunto tem muita coisa para ser apresentada. Se nós continuarmos, nós teríamos que entrar no caminho da luz para ir de São João 1 até Gênesis e voltar vindo, mostrando todas essas coisas, para que as pessoas possam entender que aquele Jeová do Velho Testamento é o mesmo Jesus do Novo. E isso vai se abrindo, quando você começa a introduzir a pessoa pela porta, e a pessoa começa a pegar intimidade, o véu começa a cair. Porque Paulo falou em 2 Coríntios, capítulo 3, quando o véu foi tirado, quando eles se converterem, o véu será tirado. Mas por que os judeus estão cegos até hoje? Porque eles estão velados. Mas quando Moisés vier e Elias, vai tirar o véu deles. Quando Moisés e Elias tiraram o véu, é como tirar o véu de Rebeca. Veja? Como tirar e olhar para Isaac. Porque você vai ver que quando Moisés desceu do monte e eles rejeitaram Moisés, Deus mandou Moisés colocar um véu no rosto. E eles não reconheceram. De lá para cá, você vai ver que Israel nunca aceitou seus profetas. E quando Jesus veio, Jesus estava velado para eles. Porque Moisés já tinha colocado um véu no rosto para esconder Deus. Porque Moisés era o Cristo. Então, agora, só dessa vez, só quando eles vierem agora para os judeus, Moisés vai tirar o véu e vai revelar que todos aqueles ritos eram Jesus Cristo. E 144 mil irão se converter. Por que muitos estão com a mensagem na mão, mas, veja, não são convertidos? Porque o véu precisa ser tirado. O véu precisa ser tirado do quê? De quem é Jesus Cristo? Muitos falam sobre deidade, muitos dizem, Jesus é Deus, mas eles não têm a profundidade da revelação de Jesus Cristo. Porque a profundidade da revelação de Jesus Cristo, o entendimento disso, te traz ao novo nascimento. Porque, como eu mostrei no gráfico, essa porta principal é uma seta que te guia ao novo nascimento. O irmão Breno nos mostrando isso. O que é o novo nascimento? Irmão Breno, é a revelação pessoal de Jesus Cristo para o indivíduo. Ok? E por isso que eu falei que é uma dupla revelação. Você conhece quem ele é e você descobre quem você é. Amém? Eu vou parar aqui, nessa parte aqui. Tem muita coisa para ser dita, mas eu vou parar por aqui. Que Deus os abençoe. O meu objetivo era enfatizar isso e mostrar para vocês que, embora enfatizando, essa revelação nunca será super enfatizada. Deus os abençoe, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, amém. Deus abençoe, Deus abençoe. Léo, a palavra está com mão, pastor Samuel. Eu vou passar aqui, daqui a pouquinho o pastor Samuel vai encerrar aqui com a oração. Deixa eu fazer um pequeno aqui comentário. Eu creio, né, pastor Samuel, que o pastor Rafael ficou devendo ainda, não ficou?
Acho que ele não conseguiu ainda arranhar o tanto que tinha aí, Não, porque com uma vírgula eu creio que nós já, vamos ter mais oportunidade. já tem que deixar a próxima marcada, Léo. Eu gostei daquilo, pastor Rafael, pastor Samuel, é uma máxima quando Pedro, né? Quando Jesus pergunta, aquela escritura que o senhor tomou, eu gostei disso, eu creio que isso é pessoal para cada um mesmo. Quando Jesus pergunta, né, quem diz os homens? Era uma multidão mista, né? E ele, quando ele muda o público, né, ele fala, e vós? E quando Pedro falou quem ele era, automaticamente Jesus falou, também te digo quem tu és Pedro. Então isso, eu creio que isso nos eleva. Então, fato, eu amei, eu creio que nós poderíamos ficar a noite inteira aqui, mas a gente sabe, né, que somos limitados pelo tempo, agradeço a participação e vou seguir o conselho do nosso pastor aqui, ó, vamos deixar isso já alinhado para a parte B, tá bom? Pastor Ô, Samuel, Léo, sim, Podemos nos ajeitar é, aqui. é uma coisa tão boa. Eu estava numa visita, e assim que eu saí da visita, eu entrei já na live e vim dirigindo, acompanhando. E eu vendo aqui, nós temos 42 acessos, né? 42 conexões, e eu fico pensando nas famílias ao redor ali, ouvindo essa palavra com um tema tão importante. Que tema tão importante, que é falar sobre a revelação de Jesus Cristo e pegar essa máxima do profeta que está na mensagem Cristo, ao mistério de Deus revelado, que a revelação de Jesus Cristo é o novo nascimento. E porque isso nos dá uma compreensão, pastor Rafa, muito maravilhosa, porque assim, ela tanto vai nos levar para essa linha do evangelismo, como foi enfatizado aqui, mas ela também nos leva para aquela construção de um verdadeiro edifício, uma verdadeira morada de Deus, porque você vê que a estatura de um homem perfeito, de um varão perfeito, ela não inicia a não ser que esse indivíduo nasça de novo, para que seja colocado nele a verdadeira fé, a verdadeira virtude, a ciência, até chegar ali à pedra de coroa. Então, esse é um tema sem fim e ele é maravilhoso. Eu quero agradecer muito, viu, pastor Rafa, do senhor ter Amém. aceitado o nosso convite e a igreja, eu vejo aqui a mocidade, o senhor, vi ali o irmão Tony, viu o irmão Silas, eu vi os irmãozinhos aqui, que agora me falha o nome, a irmã Paloma, que a gente conhece das vezes que nós vamos aí, e eu fico muito feliz da participação de todos, fico muito feliz com a participação dos irmãos aqui do nosso ministério, todos que atenderam esse convite, por participar desse grande banquete que foi proporcionado essa noite pelo Espírito Santo, através do ministério do Senhor. E eu não posso finalizar isso sem dar uma nota de agradecimento também pelo que o irmão Léo tem feito com a mocidade aqui, porque um homem valoroso, que tem feito um trabalho especial com os nossos jovens aqui, e não tendo só uma programação de lazer, embora de tempo em tempo eles tenham um momento de companheirismo, entretenimento, que faz parte da juventude, faz parte, tem que haver esse tipo de coisa, mas a maneira que o Léo tem trabalhado com os nossos jovens, dando essa parte espiritual e também proporcionando isso, que coisa maravilhosa, jovens desejosos de evangelizar. E tendo esta aula nessa noite, sabendo como entrar pela porta, que é levar pelo novo nascimento, revelação de Jesus Cristo, olha, isso é especial. Deus continue te abençoando, viu, Léo? Deus continue te abençoando muito, porque esse trabalho está especial e eu creio que todos os nossos jovens e famílias desse ministério concordam com isso, com todas as limitações. Às vezes, juntando jovens de Goiânia e Taguatinga, são 260 e poucos quilômetros de distância, e Deus o inspirou de usar a tecnologia para poder ter lives todas as semanas, onde eles têm um momento juntos, e uma vez por mês
eles se reúnem pessoalmente. Olha, isso é muito louvável. Isso é muito louvável e que Deus continue te abençoando, tá? Muito bom. Deus abençoe, Léo. Pastor Rafa, Deus te abençoe. E, Léo, continue, porque o trabalho é contigo. Eu já falei muito. Deus Amém, abençoe. amém. Obrigado, Deus abençoe. A gente é muito grato, né, por ver esses rostos, né, alegre, feliz. Feliz com o quê, né? Feliz com a palavra, feliz Com a com palavra. Cristo. Que Exato. coisa, é gratificante. E como o senhor começou, pastor Rafael, logo no início, não é um grande mistério, né? Você vê esse monte de jovem aqui reunido numa live ao redor da palavra. É uma mensagem que está bombardeando o inferno e um dia o mundo saberá. Não agora, porque está escondido, né? Mas o mundo vai saber que houve pessoas que tinham compromisso com a verdade. Léo, deixa eu aproveitar essa deixa. Sim. Esse companheirismo, essa amizade ao redor do cabeça, que é a palavra. Olha a maneira que Deus tem nos unido com o ministério do pastor Rafa. Eu sou um pouco suspeito, você sabe disso, que nós dois já conversamos particularmente sobre isso, o quanto que esse ministério agrega a nós, a mim pessoalmente, porque eu tenho como um amigo pessoal, um companheiro dentro da palavra, e a maneira que ele acrescenta a mim, e eu creio que acrescenta a todos nós, porque esse ministério, o nosso aqui de Taguatinga, de Goiânia, Uberlândia, nós apreciamos muito esse dom que Deus tem enviado à nação, né, Léo? E ver os jovens, o pastor Rafa, e a gente podendo ter esse companheirismo ao redor da palavra, é especial, Léo, especial. Especial, Verdade. pastor Rafa. Bem, obrigado. Deus te abençoe. A gente ia fazer algumas perguntinhas, mas nós preferimos deixar mais um tempo para a explanação da palavra. Mas ainda, se for uma pequena curtinha, o senhor tem tempo? Se alguém tiver alguma pergunta que ficou relacionada a um assunto, a gente ficou de abrir, eu esqueci de dar a nota no início. Às vezes algo que queria fazer uma dúvida, um irmão me perguntou aqui, irmão Paul, de repente, ele pode, acho que está no chat aí, fazer uma pergunta sobre o novo nascimento, está muito relacionado ao assunto. E eu gostei muito da pergunta, irmão Paul podia escrever ela para nós aí. E enquanto isso, agradecendo a presença de todos, o irmão Davi. Quando eu olhei esse irmão Davi, ele fez o contato comigo, eu gostei demais, é uma presença muito agradável, a gente ficou muito feliz e estamos muito gratos, viu, pastor Rafa, pela concessão do senhor, né, de convidá-los a estar participando junto com esse banquete. Para nós foi muito edificante. Amém, para nós também foi especial. Sim, pode falar. Ter a atenção de vocês aí. Tá junto, os jovens aqui de Xereda, também de Joinville. Temos um jovem de Rio Negrinho, irmão Maravilha, isso. Diácono, irmão David, nosso líder de jovens, todos os irmãos aí, jovens. Temos irmãos do campo todo aí, conectados aí. Para nós é especial. Isso é maravilhoso. Maravilhoso. Eu tenho tirado um tempo para trabalhar com eles nos cursos de jovens sobre esse assunto e explorar bem, né? E mandei eles estudar profundamente a mensagem de revelação de Jesus Cristo e também a mensagem de visão de Patmos. Nós já tivemos vários cultos com isso, e até mesmo alguns dos jovens pregando para nós sobre o assunto. E eu estou trabalhando com isso com a visão de Patmos, né? Trabalhando com tipos e as sombras do Velho Testamento. O profeta mostra ali, né? As glórias, 7 glórias de Jesus Cristo. Tudo isso é experiência para eles ter com Jesus Cristo. Saber quando isso se abre, eles têm essa experiência, então as demais coisas são acrescentadas, né? Então eles podem entrar no reino de Deus e ser abençoados dentro do reino, não apenas receber bênçãos fora do reino, como eu falei, né? Mas bênçãos dentro do reino. Todos sábados a gente tem culto, uma vez por mês também a gente se reúne, faz um companheirismo, né? Um encontrinho, cantamos, nos alimentamos, temos um bom companheirismo, todo mês, sempre fazendo isso, né? Mas o maior banquete sempre é a palavra, nos dedicarmos a isso, né? Levar eles a ter essa experiência, né? Isso é primordial. Isso é maravilhoso. E vai manter os jovens na igreja e isso tudo não é apenas dar entretenimento para eles, muito embora nós temos, mas o principal é a palavra, né? Ver o interesse deles em torno da palavra, né?
E os pais trabalhando junto, né? Os pais trabalhando junto, conectados e dando o devido valor a isso, né? Trabalhando conectado com o pastor para ver se os filhos têm as suas próprias experiências, né? Que sabemos que filho de crente não é crentinho, né? Isso é verdade. Mas eles têm que ser gerados de novo, né? Mas Verdade. Isso é maravilhoso, isso é gratificante. Aqui está uma pergunta aqui, mas é uma pergunta que levaria a outra pregação. Talvez nós podemos começar agora e terminar por volta das 11, né? Tô brincando. Vamos guardar para a próxima oportunidade. Mas uma pergunta, talvez o senhor consiga responder em poucas Vamos ver? palavras. O irmão, ele pergunta aqui, qual a diferença entre o batismo com o Espírito Santo na alma e o novo nascimento? E onde se encaixa o novo nascimento nas 3 etapas da graça? Essa outra pergunta talvez pode ser por uma próxima oportunidade, né? Porque é bem extensa. Mas qual a diferença entre o batismo com o Espírito Santo na alma e o novo nascimento? Por que ele fez essa pergunta, pastor Rafael? E amados irmãos, na mensagem Os Ungidos dos Últimos Dias, o profeta fala, eu creio que outra mensagem também, que uma pessoa batizada com o Espírito Santo, ela poderia ir para o inferno. Então, daí nasceu essa pergunta. Então, se o senhor puder jogar a luz ou colocar uma vírgula, a gente já deixa aberto para continuidade. Ó, quando me converti, recém-convertido, uma coisa que eu li na mensagem me impactou, né? O Mombrana falou que Judas tinha o Espírito Santo. Isso me deixou confuso. Mas Judas tem o Espírito Santo. Depois o profeta mostra que você pode ter o Espírito Santo no corpo e no espírito, e a alma se nega como pinche. Quer dizer, você pode ter a unção sobre o corpo, ter santificação no corpo e no espírito, e não ter o Espírito Santo na alma. Nós vamos ver que é o caso das virginécias. As virginécias, elas têm justificação e santificação, ok? Que são obras do Espírito Santo. Mas ela não tem um azeite, que é o próprio Espírito Santo. Então, o Mombrana, ele separa novo nascimento e batismo com o Espírito Santo, muito embora quem nasce de novo recebe o Espírito Santo. Só que o profeta fala que o novo nascimento, Parágrafo 133 da mensagem de Mirna, fala só nasce de novo o eleito. Ele fala, Parágrafo 136 da era de Esmirna, em uma não semente não há nada de ser verificado. Quando você nasce de novo, você nasceu no corpo de Cristo. Ok? Você nasceu como um bebê. Então, você começa a encontrar a tua posição na palavra, você vai crescendo em fé e entendimento, tanto que o novo nascimento está embaixo da base da pirâmide, da estatura do varão perfeito. No parágrafo 74 da mensagem Estatura do Varão Perfeito, o profeta fala, você só pode ter fé se você renascer. Então, fé é o primeiro degrau da pirâmide. Então, o profeta, ele coloca ali, nas entrelinhas, no parágrafo 74 da mensagem Estatura do Varão Perfeito, que embaixo da base da pirâmide está o novo nascimento. Então, você começa a subir, veja, a estatura do varão perfeito. Aí você vai ver que o batismo com o Espírito Santo está entre a última era, o último degrau e a pedra de coroa. Então, você vai ver que entre a pedra de coroa e o último degrau está um rio de fogo ali. Está um rio ali. Eu sempre... É tanta coisa, né? Vamos contando aos poucos aqui. Batismo com o Espírito, no novo nascimento, você nasce no corpo. Batismo com o Espírito Santo, você é adotado. É uma adoção para poder usar, falar no lugar do Pai. Por exemplo, Paulo fala isso em Gálatas 4. Por exemplo, o João, desde que nasceu, ele nasceu na família meu homônimo. E ele é meu herdeiro. Mas ele só pôde dirigir o meu carro depois que ele fez carteira e foi adotado. Tinha condição de usar isso. Então, tem pessoas que muitas vezes elas são nascidas de novo, mas não estão ainda, não tem o poder de falar no lugar do Pai, a adoção, crescer em entendimento, subir na pirâmide, entendeu? Uma coisa que eu sempre também eu tenho dificuldade. O irmão Brana fala assim, perguntaram para o irmão Brana, o que vem primeiro? Fé ou amor? Aí ele me botou em problema. Ele falou, não, o amor vem primeiro. O amor produz fé.
Aí eu olhava na estatura do varão perfeito, vi o amor lá em cima e a fé cá embaixo. Como? Se o amor está lá em cima e a fé está cá embaixo, como? E eu me deu um nó na cabeça. Um dia, meditando sobre isso, e na mensagem, Deus me visitou, falou assim, ó, eu sou amor, eu desci, fui atrás de você, te justifiquei. Por isso que o profeta fala que a revelação de Jesus Cristo é o 7º selo. Ele fala isso, que a revelação de Jesus Cristo é o 7º selo. Então, quer dizer, quando o profeta já estava abrindo as eras, ali ele já estava abrindo o 7º selo. Então, ele desceu, foi atrás de nós, aí é onde você vai ver, nós nos arrependemos, tá? E ele vai nos levar para onde? Veja, para a fé. Aí nós vamos reconhecê-lo, vamos nascer de novo, então teremos fé. Porque o profeta fala que fé é um sentido de um crente nascido de novo. É o sentido de uma nova criatura. Então nós subimos o degrau, até a adoção, até falar no lugar do Pai. Entendeu? Então, novo nascimento, só o eleito pode nascer de novo. Agora, a pessoa pode ter o Espírito Santo no corpo e no Espírito não ter na alma. Nunca nascer de novo. Só um são. Por exemplo, quando o irmão Brana fez o gráfico das 3 bolas ali, a primeira vez que ele fez isso, ele colocou na bola de fora corpo, na segunda alma e lá dentro espírito. Ok? E ele por muito tempo conduziu a coisa assim. Tá? E ele fez isso e apresentou para os pentecostais. Porque ele estava ungindo o corpo deles e o espírito deles. Mas nunca ungiu a alma deles. Depois dos selos, ele mudou o gráfico. Aí ele fez corpo, espírito e o centro ele colocou a alma. Por quê? Foi quando ele encontrou os eleitos. Porque quando o irmão Branham estava lá, pregando lá, ele entrava das pessoas através do dom que ele tinha, e ele não encontrava o gênio na alma. Então ele só ungia o corpo e o espírito deles. Aí saíram, né? Curando os enfermos, expulsando demônio e tudo mais, com o Espírito Santo no corpo e no espírito. Mas a alma negra, como piche, sem reconhecer quem era o profeta, sem reconhecer quem é Jesus, batizando na Trindade, e continuaram. E olha onde os filhos deles estão hoje, né? Abraçado com a grande prostituta. Mas quando você pega as últimas mensagens que o profeta pregou, né? E as últimas mensagens mostram que ele tinha encontrado o gene. Ele tinha encontrado o gene na alma das pessoas. Agora ele sabia como encontrar o gene. Uma outra coisa que João falou na sua primeira epístola, no capítulo 3, verso 12, ele falou assim, filho de Deus não peca. Porque, veja, no começo da epístola ele fala assim, ó, se você disser que não tem pecado, você está mentindo. E depois ele fala lá, filho de Deus não peca, porque a sua semente permanece nele e não pode pecar. Então, você vai ver que um filho de Deus nunca pecou. Nunca. Quem peca é o filho de mulher, o de fora. O gene dentro nunca pecou. Quando ele é acordado, ele domina o de fora. Porque o filho de Deus, o irmão falou que nós temos um gene na alma, a semente de Deus. Tá? Na alma. Por isso que o livro de Gênesis, né? E o livro da colheita. Mostrei para vocês ali. Então, um filho de Deus nunca pecou. Porque a alma que pecava vai morrer. Nós podemos pegar Caim e Paulo, né? Caim e Paulo, por exemplo. Você vai ver que as obras de Caim e as obras de Paulo foram as mesmas. Não é isso? Caim matou Abel. E Paulo matou Estevão. Ah, mas ajudou, estava concordando ali. Quando Deus se apresentou para Caim, né? Se fizeres o certo, não haverá aceitação para ti. Agora a pergunta é, fazer o certo? Veja, não é simplesmente olhar para o que os outros estão fazendo. Fazer o certo é uma revelação. Essa é a verdade. Caim nunca poderia fazer o certo por causa do gene dele. Ele era a semente da serpente. Agora, Paulo, quando Jesus apareceu para ele, né, Deus falou para Caim, se não fizeres o certo, o pecado já é a porta. E o teu desejo será para ti. Mas Paulo, quando caiu no cavalo lá, ele falou,
quem és tu, Senhor? O que tu queres que eu te faça? Eles tinham praticado as mesmas obras, matado os irmãos. Só que Caim não tinha gênio para reconhecer a verdade. Paulo tinha o gênio para reconhecer a revelação de Jesus Cristo nascer de novo. E se não for por aí, tem tanta coisa. Entendeu? É verdade, verdade. É muito rico. A outra pergunta, rapidamente aqui, para concluir, eu creio que o senhor já respondeu aí, em poucas, dentro desse gráfico. Se é que a revelação, se a revelação é o ponto principal, né, a porta, como eu consigo essa revelação? Eu creio que o senhor respondeu já dentro da explanação, mas vamos aqui do jeito que o irmão perguntou, que perguntou é uma pergunta importante, né? Sim. O que eu posso fazer por ela? Peraí, deixa eu ler direito aqui. Se a revelação é o ponto principal, mas como eu consigo essa revelação? Quer dizer, como eu consigo crescer mais? O que eu posso fazer por ela? O que ela pode fazer por mim? Se ainda nem consigo ver dessa forma que está me falando. Pergunta de uma pessoa que ainda não crê como nós. Ah, não, então ele está se colocando no lugar de uma pessoa que está sendo evangelizada. Sim. Né? Porque ele colocou entre aspas, agora que eu entendi a pergunta. A pessoa perguntar como que eu posso adquirir isso, né, dentro dessa abordagem. Então, seria uma pergunta para fazer, como se alguém de fora estivesse perguntando, como que eu posso para entender essas coisas que você está me falando? Ó, eu fiz aqui o gráfico das 3 bolas, certo? Estão vendo aqui, ó? Sim. Só que eu botei algo mais aqui, eu botei uma espada, que é Hebreus 4:12. Ok? Tem 5 sentidos do corpo, 5 sentidos do espírito, e a alma só tem fé ou dúvida. Ok? A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. O que fala Hebreus 4? A palavra de Deus é uma espada afiada dos gumes que penetra entre juntas e medulas e é apta para discernir os pensamentos e intenção do coração. Então, a palavra não pode ficar só no corpo. A palavra não pode ficar só no espírito. Ela tem que penetrar na alma. Ok? O irmão Brana falou que o Espírito Santo é a pomba. E a pomba é autolimpante. Então, o que a pessoa tem que fazer? Ela tem que estar ouvindo a palavra. Por isso que eu botei a revelação de Jesus Cristo como ponto principal de qualquer evangelismo. Se nós entrarmos por outra porta, nós não vamos ser bem-sucedidos. Não vamos ser bem-sucedidos. Querer lá, porque Deus mandou um profeta, porque... E começar a pegar coisas lá, porque agora eu tenho a revelação. A revelação principal é a revelação de Jesus Cristo. E Cristo revelado em sua própria palavra. Então, você vai ver que quando a espada vem, ela tem que atingir a alma, porque a pessoa só vai nascer de novo se ela tiver o gene na alma. Caso contrário, a palavra ficar no corpo dela, no espírito, aí onde entra a predestinação e eleição, ok? Mas o principal que ela tem que ter é ouvir a palavra. É o contato com a palavra. Ela tem que estar no lugar onde a palavra está manifestada em carne sendo pregada. Aí ela pode nascer de novo. Ela tem que estar na presença da palavra, ela tem que estar na presença do sol, para que o grão possa madurar. Tem que receber água e sol. Entendeu? Ô, pastor, muito obrigado, Deus te abençoe. Não vou segurar muito mais, vou passar para o pastor Samuel fazer as considerações. Fica à vontade aí, meus queridos. Um abraço, foi um prazer estar com vocês aí. Encerrar com a oração aí. Muito obrigado e, nós vamos colocar uma vírgula, tá bom? Que tá muito bom, né? Amém. Todos concordam. Pastor Samuel. Bom, muito bom. Bom, pastor Rafa, mais uma vez, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite e ter ajudado os jovens. Obrigado, irmão Léo, pelo trabalho tão bonito, tão belo. Obrigado a todos os irmãos do Ministério O Filho do Homem que aceitaram o convite através do vosso pastor para se ajuntar
virtualmente, mas, acima de tudo, em lugares celestiais em Cristo Jesus, Amém. para esse Amém. banquete. Aos Amém. irmãos aqui de Taguatinga, de Goiânia, todos do Ministério, gratidão por também ter dado esse tempo, e eu creio que é muito edificante para todos, tá? Eu creio que nós tivemos um grande momento na presença do Senhor. Então vamos encerrar aqui com uma oração, tá? E dando agora a toda a nossa gratidão e o nosso louvor ao nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Pai bendito de misericórdia, como é bom a sua palavra, como isso alimenta as nossas almas. Às vezes nós temos dias cansativos, atribulados, mas quando nós paramos e podemos ouvir a sua palavra, embora geograficamente nós estamos em lugares distintos, distantes um dos outros, Amém. estamos separados pelo tempo e pela geografia, mas de um lado conectados e em lugares celestiais em Cristo Jesus. Eu posso sentir a alegria dos meus irmãos ao ouvirem estas grandes palavras do Senhor, que tanto alimentam as nossas almas. Abençoe o pastor Rafa, abençoe o ministério, as ovelhas, os irmãos que estão debaixo deste ministério. Continue dando graça, conhecimento, força para vencer todas as lutas e adversidades, seja com este povo que está ali no sul do país. E a estes jovens aqui na região, ó Pai, irmão Léo tem feito um trabalho tão bonito. Continue abençoando o irmão Léo, sua família, sua esposa, seus filhos, ó Pai. A estes jovens, toda sexta-feira nós temos reunidos para orar, para clamar, levantar um clamor para o Senhor, e eu tenho clamado tanto para que estes jovens sejam cheios do Espírito Santo, tenham essa experiência do novo nascimento e possam ser cheios do Senhor Jesus Cristo em suas almas, ó Pai. Abençoe a cada família, cada irmão, cada irmã que se colocou, deu esse tempinho aqui para nós aprendermos um pouco mais de Ti, através da pregação da Sua palavra, ó Pai. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito por nós. Verdadeiramente o Senhor é bom e a sua misericórdia tem se renovado a cada dia sobre as nossas vidas pela pregação da sua palavra, Pai. Muito obrigado. Abençoe a cada um dos teus filhos, dê a eles uma boa noite de sono, de descanso, que estas palavras possam ser seladas nos corações de cada um de nós, Pai. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Deus abençoe, companheiro. Deus abençoe, jovens. Deus abençoe. Um abraço para todos. Vocês tenham uma boa noite em Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe.